Olá, que bom ter a sua companhia aqui no DesAvançaCast. Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, mexe com muita gente, liderança. Mas, não é aquela liderança do cargo, sabe? Da hierarquia formal. A gente vai explorar juntos uma ideia muito, muito potente, inspirada lá no material da newsletter Desacelera e Avança, a ideia de que liderar é acima de tudo, uma questão de atitude, sabe? De tomar a iniciativa. Quem nunca passou por aquela sensação frustrante, né? Aquela reunião que patina, patina e nada, não sai do lugar. Ou aquele projeto super promissor que parece que emperrou assim, porque falta alguém para dar o primeiro passo, para organizar as ideias. Poxa, é muito comum a gente pensar, nossa, se alguém tomasse as rédeas aqui. Isso é um clássico, né? E muitas vezes paralisa mesmo. O nosso objetivo aqui hoje, nessa conversa, é justamente mergulhar nesse conceito, tentar desmistificar um pouco a liderança. A gente quer entender como é possível, assim, cultivar uma mentalidade de líder no dia a dia, em qualquer posição, viu? É perceber que essa capacidade tem muito mais a ver com ação, com a escolha de contribuir ativamente, do que com crachá ou uma sala chique de diretor. É sobre achar e acender essa faísca interna, sabe? De querer fazer a diferença onde quer que a gente esteja. E é curioso, né? Porque a imagem que geralmente vem na cabeça é quase de filme. Aquele líder super carismático, no palco, com um discurso uau que move multidões. Isso acaba criando uma expectativa que, vamos combinar, pode ser meio intimidadora. E bem limitante também. Ficar esperando, sabe, o cargo certo, a promoção, o momento perfeito, para aí sim começar a agir como líder. Isso pode ser uma forma de autossabotagem, né? A verdade, como o material que a gente viu aponta, é que a liderança real, aquela que faz diferença no dia a dia, ela acontece muitas vezes nos bastidores, nas pequenas ações, sabe, sem precisar de aplausos, sem holofote. Ok. Vamos desempacotar isso melhor. Exatamente, porque a liderança genuína, aquela que realmente transforma, que impulsiona, ela muitas vezes floresce justamente nesses espaços vazios, sabe? Nos vácuos de iniciativa que surgem, naturalmente em qualquer grupo, em qualquer organização. É ter a sensibilidade de perceber uma necessidade. Pode ser falta de clareza, desorganização, um conflito ali meio escondido ou uma oportunidade que ninguém está vendo. E aí ter a coragem de se mover para preencher essa lacuna. Mesmo que ninguém tenha pedido, mesmo que não seja a sua obrigação formal. E para a gente conseguir abraçar essa ideia, é fundamental derrubar alguns mitos, né? Mitos bem fortes sobre o que é ser líder. Mitos, eles são sempre barreiras, né? Quais seriam os principais que essa reflexão nos ajuda a, deixar para trás? Olha, o primeiro, e talvez o mais teimoso, é o mito 1. Liderança é igual a ter cargo de chefia. A realidade prática, e o material reforça muito isso, é que liderança se manifesta por influência e iniciativa. É a capacidade de mobilizar pessoas, recursos para um objetivo. E isso pode partir de qualquer um no grupo, viu? Independente da posição na hierarquia. É uma habilidade, não um título. Nossa, isso é libertador. Tira aquele peso, né? De achar que só quem tem o nome na plaquinha da porta pode ou deve tomar a frente. Mas por que será que esse mito do cargo ainda é tão forte assim na nossa cultura, nas empresas? Na sua opinião? Olha, eu acho que tem muito a ver com as estruturas mais antigas, sabe? Mais verticais, onde o poder, a decisão ficava muito lá em cima. A própria linguagem que a gente usa, né? Chefe, subordinado, isso reforça a ideia. E também vamos ser sinceros, é mais fácil identificar o líder pelo cargo. Reconhecer a liderança que vem da ação exige mais, exige observar mais, se apegar menos a rótulos. Felizmente isso está mudando, né? Mas o mito ainda resiste. Entendi. Faz sentido. E qual seria o próximo mito para a gente desconstruir? O mito 2. Para liderar, eu preciso ter todas as respostas. Esse aqui paralisa muita gente. Muita gente boa deixa de agir porque acha que não sabe o suficiente, que tem que ser o especialista no assunto. Mas a realidade, muitas vezes,
é que a maior contribuição de quem assume essa postura de liderança é fazer as perguntas certas, é estimular o debate, facilitar o processo para o próprio grupo achar soluções. É mais sobre guiar a busca do que ter um mapa já pronto, sabe? Aham. Menos dono da verdade e mais um catalisador da inteligência do grupo. E isso deve conectar com o próximo mito, imagino. Sim, conecta bastante. O mito 3 é aquele que diz: liderança exige um carisma extrovertido quase teatral. Aquela ideia do líder superfalante, magnético, que chega e domina um ambiente. Olha, carisma pode até ajudar, claro, mas não é pré-requisito e, sinceramente, nem garantia de boa liderança. A realidade é que liderança eficaz se baseia muito mais em autenticidade, sabe? Em clareza na comunicação. Cada um pode e deve liderar a partir do seu próprio jeito, dos seus pontos fortes. Um líder mais quieto, mais introspectivo, por exemplo, pode ser excelente em ouvir, analisar, trazer calma para o grupo. Gosto muito disso. Tira um peso enorme das costas de quem não se encaixa nesse estereótipo do showman, né? Permite liderar sendo quem se é. Exatamente. E por fim, um mito que gera nossa muita pressão e ansiedade. O mito 4. O líder não erra. Que ideia absurda, né? E insustentável. Todo mundo erra. A diferença é como a gente lida com o erro. A realidade é que um bom líder não é um infalível. É alguém que tem a humildade de reconhecer o erro, a agilidade para aprender com ele e a coragem para ajustar a rota rapidinho. Aliás, a vulnerabilidade de admitir um erro pode até fortalecer a confiança do grupo, sabia? O fascinante aqui é perceber como esses 4 mitos juntos ou separados criam umas amarras mentais mesmo. Eles impedem a gente de ver e de aproveitar as inúmeras chances de liderar que aparecem todo dia. Simplesmente porque a gente acha que não se encaixa no molde. É uma análise forte de como essas crenças limitam, né? E pensando nisso, lembrei de uma frase do material que li que resume isso de um jeito tão simples. Às vezes, liderar é só ser quem abre a porta quando todo mundo fica olhando um para o outro. Não precisa de discurso nem de cargo, só atitude de destravar a situação. Ok, então a gente já desconstruiu os mitos, mas fica a pergunta. Como, na prática mesmo, a gente identifica essas oportunidades, essas brechas para agir com liderança no dia a dia? O material sugere algo tipo ativar um radar de observação e responsabilidade. Como isso funciona na real? É só olhar em volta e perguntar o que pode melhorar aqui? Ou tem mais coisa? O que pode ser melhor aqui? Mas ativar esse radar envolve, sim, cultivar umas práticas um pouquinho mais profundas, mais conscientes. Se a gente conectar isso ao quadro geral, podemos pensar em desenvolver 4 habilidades-chave. Primeiro, observar ativamente. Não é só dar uma olhada, é enxergar mesmo. Prestar atenção nas dinâmicas do grupo, nos padrões, sabe? Nos pontos de atrito, nos silêncios onde talvez devesse ter diálogo, onde a energia está baixa, onde está confuso. Ver o potencial não explorado nas pessoas, nos processos. Então é uma observação mais analítica, né? Tentando entender o que está rolando por baixo dos panos. Exatamente. Segundo ponto, escutar profundamente. Isso vai além de ouvir as palavras. É tentar captar o que está por trás. As preocupações que não são ditas, os medos, as frustrações, os desejos, as ideias que a pessoa talvez hesite em falar. Muitas vezes, as maiores oportunidades de liderança estão escondidas ali, nas entrelinhas do que as pessoas dizem ou não dizem. Entender o subtexto, as emoções, isso exige bastante empatia, né? E presença também. Sem dúvida. Terceiro, questionar-se proativamente. Em vez de ficar esperando alguém pedir ajuda ou dar uma tarefa, a pessoa com essa mentalidade de líder se pergunta: como é que eu posso contribuir aqui? Ou o que está faltando para isso aqui andar? É uma postura de buscar responsabilidade, não de fugir dela. É ver um problema e, em vez de só apontar o dedo, já começar a pensar como eu posso ajudar a resolver. Uma mudança de foco, né? Do problema para a solução. E para a própria capacidade de fazer algo a respeito. Perfeito. E por último, mas que é crucial, identificar os vácuos de iniciativa. Onde algo importante deveria estar acontecendo, mas não está. Quem deveria estar fazendo algo, mas por alguma razão travou ou nem percebeu a necessidade? Será que eu posso dar o primeiro passo para destravar a situação, mesmo que seja algo pequeno?
Às vezes é só marcar aquela reunião que ninguém marca, sabe? Ou fazer a primeira versão daquele documento que todo mundo concorda que precisa, mas ninguém começa. Essa coisa de identificar os vácuos parece chave mesmo, e é importante reforçar algo que o material também destaca, né? Não se trata de querer ser o super-herói, de salvar o mundo sozinho ou resolver problemas enormes. Pelo contrário, muitas vezes são as pequenas ações que têm um impacto enorme. Organizar uma discussão que estava um caos, oferecer ajuda para um colega que está visivelmente sobrecarregado, resumir informações complexas. Lembrei de uma reflexão adaptada do que a gente leu. Aquele pensamento que fica voltando, alguém deveria fazer isso, pode muito bem ser um convite silencioso para a própria pessoa que pensou tomar a iniciativa. É quase um chamado interno para a ação, né? É uma ótima forma de colocar. Esse pensamento é um sinalizador poderoso. Ele mostra que a gente identificou um vácuo e, provavelmente, tem a capacidade ou a visão para preenchê-lo. Ignorar esse chamado várias vezes é desperdiçar uma chance de contribuir e, claro, de desenvolver a própria liderança. E isso conecta direto com um conceito que eu achei particularmente legal no material, a ideia de microliderança. Aqui é onde fica realmente interessante, a noção de que a liderança não se constrói só nos grandes projetos ou decisões, mas se fortalece e aparece principalmente em pequenas ações. Ações consistentes, do dia a dia, muitas vezes feitas ali nos bastidores, sem barulho. Exatamente. O poder dessas microações muitas vezes subestimado. Mas ele é imenso e tem várias faces. Primeiro, elas resolvem problemas concretos, ali na hora, sabe? Desendedem o caminho para o trabalho fluir melhor. Segundo, elas servem de modelo. Um exemplo para o resto da equipe ou do grupo. Quando alguém toma pequenas iniciativas, mostra colaboração, organização, proatividade, isso inspira e encoraja outros a fazerem o mesmo. Cria um efeito cascata positivo. Terceiro, essas ações fortalecem a confiança. Tanto a confiança dos outros, em quem age, quanto a autoconfiança da própria pessoa, que vê o impacto positivo que ela causa. Isso levanta uma questão importante, que é o impacto cumulativo dessas atitudes. Isoladas, elas podem parecer pequenas, quase sem importância, mas, somadas ao longo do tempo, essas microlideranças têm o poder de transformar a cultura de um time, a dinâmica de um projeto, a vibe de um ambiente. Elas constroem capital social e eficiência de baixo para cima. Fantástico pensar nesse efeito composto. E para tornar isso bem palpável, quais seriam alguns exemplos práticos dessas microlideranças que qualquer pessoa poderia começar a aplicar, tipo, amanhã, baseados no que a gente viu? O material traz vários exemplos bem concretos, bem acessíveis. Um deles é organizar a informação. Pensa naquela reunião que gerou um monte de ideias, mas saiu todo mundo meio perdido. Quem é que toma a iniciativa de criar um resumo claro, com os próximos passos definidos? Ou aquele processo interno que todo mundo se atrapalha. Quem monta um checklist simples ou um fluxograma básico para facilitar a vida de todo mundo? Isso é microliderança pura, trazer clareza para o caos. Algo que exige mais organização e iniciativa do que um cargo, né? Qualquer um pode fazer. Sim. Outro exemplo. Facilitar a comunicação. Numa discussão em grupo, quem se preocupa em garantir que todo mundo tenha a chance de falar? Especialmente os mais quietos ou aqueles que sempre são interrompidos. Quem faz perguntas que aprofundam o entendimento em vez de deixar a conversa só na superfície ou polarizada? Quem ajuda a conectar as ideias diferentes que surgem? Esse papel de facilitador silencioso é uma forma poderosa de liderar. Criar pontes, garantir que as vozes sejam ouvidas. Mesmo sem ser um moderador oficial. Muito bom. Que mais? Temos também o ato de oferecer suporte genuíno. Não é só falar, se precisar, tô aqui. É perceber ativamente que um colega parece sobrecarregado, confuso, desanimado, e perguntar especificamente, como eu posso te ajudar com isso? Ou quer conversar um pouco sobre o que está pegando? Às vezes, só oferecer uma escuta atenta, sem julgar, sem tentar resolver tudo, já é um ato de liderança empática fundamental. A famosa empatia na prática, né? De forma proativa. Isso com certeza fortalece os laços e a confiança no time. Com certeza. Outro ponto importante: propor ideias.
Mesmo as pequenas. Muitas vezes a gente fica esperando ter a ideia genial, a solução revolucionária. Mas a microliderança também aparece ao sugerir pequenas melhorias num processo, uma alternativa para resolver um impasse, um ajuste numa rotina que não está legal. Mostrar essa disposição de pensar em soluções e apresentar sugestões, por menores que sejam, demonstra iniciativa, engajamento. Quebrar inércia com propostas construtivas, mesmo que sejam incrementais. Isso move o grupo para frente. Exato. E claro, tomar a iniciativa direta. Ser a primeira pessoa a se voluntariar para aquela tarefa que ninguém quer pegar, mas que precisa ser feita. Ou simplesmente dar o primeiro passo concreto para um objetivo comum quando o grupo está hesitando, está paralisado. É o famoso dar o exemplo, né? Colocar a mão na massa. E por último, mas de jeito nenhum menos importante, reconhecer as contribuições dos outros. Elogiar publicamente um bom trabalho de um colega, dar crédito para quem teve uma boa ideia, para quem fez um esforço extra. Isso não custa nada, mas tem um impacto enorme no moral, no engajamento, na construção de uma cultura de colaboração, de reconhecimento. Ouvindo esses exemplos todos, fica muito claro como são ações acessíveis, que não dependem de autoridade formal nenhuma. Reforça demais aquela citação que a gente mencionou. Não espere o palco, ative seu modo líder no bastidor. Isso realmente democratiza a liderança, né? Torna algo do dia a dia, ao alcance de todo mundo. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a capacidade de liderar não é um dom misterioso, um privilégio só para alguns, mas sim uma competência que pode ser desenvolvida, uma escolha que a gente faz através de ações conscientes, consistentes. A bola está no nosso campo. Exatamente. Recapitulando a mensagem central que esse material nos trouxe. Desenvolver uma mentalidade de líder é fundamentalmente uma escolha de postura. É a decisão consciente de agir com liderança nas diversas situações que a vida profissional, e pessoal também, por que não, nos apresenta. É fazer uma troca deliberada, sabe? Trocar a reclamação passiva pela ação construtiva. Trocar aquele pensamento confortável de alguém deveria fazer algo sobre isso, pela pergunta desafiadora: o que eu posso fazer agora, neste momento, para contribuir, para melhorar, para fazer avançar? É uma mudança de mindset que, destrava um potencial imenso de impacto e de realização. Perfeito. E para a gente fechar essa nossa exploração, deixando uma sementinha para continuar germinando aí na mente de quem nos ouve, queria lançar aquela provocação final que expande um pouco o que a gente conversou, pensando em todas essas microações, nessa liderança de bastidor, sem precisar de anúncio, de reconhecimento formal. Qual seria o primeiro sinal visível, observável pelos outros, de que alguém decidiu genuinamente ativar esse modo líder, mesmo sem ter dito uma palavra sobre isso? O que, no comportamento, na atitude, denunciaria sutilmente que essa pessoa fez essa escolha de agir? Fica aí essa reflexão para cada um levar consigo. Que conversa rica, hein? Inspiradora, foi excelente mergulhar nessas ideias tão práticas e, de certa forma, empoderadoras que foram compartilhadas na newsletter Desacelera e Avança. Fica muito claro como a gente pode ter mais agência, gerar mais impacto positivo no nosso entorno, não é mesmo? E se quem nos ouviu curtiu essa reflexão, se essas ideias fizeram sentido e bateu a vontade de continuar explorando formas práticas de, como o nome já diz, desacelerar para avançar na vida e na carreira, fica aqui o nosso convite super caloroso. Assina a newsletter, é só clicar no link que está disponível facinho aqui na descrição desta nossa conversa no DesavançaCast. Aí as próximas edições, com mais insights como esses, chegam direto no seu e-mail. Muito obrigada pela sua escuta atenta, esperamos que essa conversa traga bons frutos por aí. Até a próxima!